É por isso que, sem esse elemento, jamais conseguiremos atingir a paz legítima e duradoura. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. Para a nossa reflexão de hoje, nós vamos trazer um anseio que todos nós temos, que é o anseio pela paz. Quem de nós não gostaria que nós tivéssemos mais situações de paz? Paz na nossa família, paz entre as nações, paz conosco mesmo. O anseio, o desejo pela paz é legítimo e importante, e nós, se queremos a paz, se realmente temos isso como algo que nós desejamos, já estamos no caminho certo. A gente já está desejando algo muito importante e bom para toda a humanidade. Acontece que muitas pessoas acabam se equivocando em relação a como é o processo de obter a paz. Porque às vezes nós acreditamos que a obtenção da paz só é possível com alteração de circunstâncias externas. E às vezes esperamos por coisas verdadeiramente miraculosas a fim de que estejamos em paz. E muito embora isso possa acontecer, nada de errado com isso, é possível, a verdade é que a construção da paz, ela depende de um elemento fundamental do nosso trabalho e transformação. A atividade de fazer alguma coisa e mudarmos quem nós somos através do que nós estamos fazendo. Isso porque, não raro, as situações de conflito, de discórdia, de problemas, elas têm como parte da sua causa a nossa habilidade, a nossa capacidade de endereçar determinados assuntos. Vocês já tiveram aquela situação que às vezes era conflituosa, as pessoas não estavam se entendendo, estavam à beira de uma discussão. De repente chega uma pessoa, fala algumas palavras, aponta algumas direções, esclarece algumas ideias e de repente o clima se acalma. As pessoas ficam em paz, se harmonizam e é como se alguém tivesse jogado um balde de água naquela fogueira que estava já queimando intensamente. O que acontece com essa pessoa? Ela desenvolveu habilidades, formas de falar, estratégias, percepções e ela consegue pacificar aquele contexto, aquele ambiente. Por isso, quando nós queremos realmente a paz, não devemos simplesmente aguardar por transformações externas, por mudanças no ambiente, a fim de que nós alcancemos essa paz. Nós precisamos nos habilitar a ser pacificadores, a gente desenvolver capacidade de, diante de um problema, diante de uma situação, contribuir para que a paz se instaure. E a verdade é que, às vezes, nós não vamos poder resolver todos os problemas, mas isso não deve nos desanimar. Por quê? Porque se nós nos tornamos cada vez mais hábeis, mais capacitados, habilitados, as chances da gente estabelecer a paz aumentam. E mesmo que isso não seja obtido de imediato, nós estamos colocando ali um tijolinho, nós estamos começando a lançar o alicerce de uma situação que posteriormente, com o tempo, com o devido esclarecimento, vai se instaurar como algo que seja pacífico. Então, não existe paz sem o nosso desenvolvimento, o nosso aperfeiçoamento e as nossas ações. Isso nos ajuda a entender por que é que muitas vezes, diante das situações que nós vemos no mundo, situações de guerras, de conflitos entre famílias, de problemas de doenças, a espiritualidade, Deus, Jesus, não interferem diretamente para solucionar aquele problema específico. A espiritualidade poderia interferir para resolver o problema de uma determinada doença? Obviamente que recursos não faltam. Jesus poderia interceder diretamente e evitar que um conflito entre duas nações se estabelecessem? Sem dúvida alguma. Não falta poder, não falta capacidade para o mestre fazer isso de maneira direta. Mas a pergunta é, será que isso ia resolver o problema a longo prazo? Será que uma manifestação espetacular, um fenômeno transcendental, algo extraordinário,
iria transformar de fato a maneira de pensar, de agir, a forma como aquelas pessoas envolvidas na situação se comportam? Talvez de imediato, talvez por algum momento. Mas como aquilo seria algo de súbito, não teria uma transformação íntima. Seria algo que a pessoa buscaria por conta de ter visto algo externo. E quando ela viu aquilo que é externo, num determinado momento ela muda. Mas depois até o extraordinário vira comum e a pessoa volta aos mesmos padrões de postura, de comportamento, de pensamentos, de sentimentos e de hábitos. Por isso é que não existe essa intervenção tão direta como às vezes a gente gostaria. Poxa, os espíritos poderiam vir aqui e trazer a cura de uma determinada doença? Conhecimento provavelmente não falta, mas isso nos tiraria a oportunidade do trabalho, da pesquisa, da busca que, uma vez conquistados, representam algo que nos faz uma pessoa diferente ou uma sociedade diferente. A paz é algo que todos nós almejamos, mas não existe conquista de paz sem trabalho, sem esforço e dedicação. Paz não é um objeto que a gente compra ou que a gente é presenteado por alguém externamente. É um estado de equilíbrio dinâmico que exige a nossa participação, a nossa cooperação. E quanto mais hábeis, mais capacitados formos, maiores são as chances de que nós tenhamos efetivamente uma vida de paz. Por isso, vamos buscar nos autoaperfeiçoar, nos desenvolver, a fim de que possamos viver em paz. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, e nos diz: Disse-lhes novamente, paz convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E um dos comentários de Emmanuel a esse versículo, são vários comentários que ele faz, são 5 ao todo. Um deles, muito importante, que inspirou a reflexão de hoje, se intitula Paz. Lembrando que todos esses comentários estão reunidos no volume 4 da coleção O Evangelho por Emmanuel. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais no mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados da noção de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se, comumente, com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações de além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecermos a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exames dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram à sombra à espera do fogo fato do menor esforço. Uma página de alerta de Emmanuel para que nós não nos esqueçamos de que a paz é uma conquista que se dá também com o nosso esforço e com a nossa dedicação. E o desafio para hoje é que nós procuremos refletir o que nós podemos fazer para ter uma vida em paz.
Às vezes a gente pode estar enfrentando um problema de família, problema no trabalho. Então vamos nos perguntar o que eu posso fazer, o que eu posso desenvolver, que ação que eu posso realizar. E se a gente encontrar uma, por menor que seja, vamos implementá-la, porque assim estaremos contribuindo, construindo uma paz legítima para nós e para aqueles que estão ao nosso lado. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!